Boa noite a todos. Mais uma vez estamos aqui reunidos para trocar informações nessa noite. E aos domingos a gente estuda o Livro dos Espíritos aqui no FOA. Agradecemos a Deus, nosso Pai Todo-Poderoso, a nosso Mestre Irmão Jesus, aos nossos amigos mentores espirituais e à direção da casa, pela oportunidade que nos dá de estar aqui presente, trocando informações com todos vocês, mesmo que virtualmente ainda, através desse momento que toda a humanidade terrestre está passando, dessa pandemia, mas se Deus quiser, daqui a pouco estaremos juntos, podemos nos abraçar, podemos trocar aperto de mãos, trocar o olhar diretamente, mas enquanto isso não é possível, a gente está aqui virtualmente para trocar essas informações. Então, mais uma vez, agradeço a oportunidade de estar aqui reunidos e assim a gente inicia o nosso bate-papo de hoje, do Livro dos Espíritos, cujo tema de hoje é Diferentes Ordens de Espíritos. Esse tema está inserido nas perguntas de número 96 a 113 do Livro dos Espíritos, que Kardec deixou para a gente de legado com as perguntas que foram feitas aos espíritos na época que auxiliaram, a decodificar todas as dúvidas que a humanidade tinha e ainda temos, e a gente, por isso que a gente sempre debate, estuda o estudo sistematizado da doutrina. Então, o que a gente pode entender sobre essa classificação das ordens espíritas? Eu, particularmente, quando comecei a estudar a doutrina, para mim ficou muito engessado. A gente parece que era um degrau, a classificação vinha até aqui, depois subia, Então, os espíritos passaram por Kardec que existem 3 ordens de escala espírita e dentro dessas 3 ordens existem 10 classes que são subdivididas. Então, é uma coisa muito matemática, Tudo bem que tem que ter um parâmetro, tem que ter uma lógica nisso daí. Mas a situação não é tão engessada assim, porque essas divisões de classificações, elas se misturam, elas se confundem em muitos momentos. Então, a situação não é muito engessada que nem eu pensava que era antigamente, que era quando eu comecei a estudar a doutrina. Eu que pensava isso, que antigamente era assim que mudou. Não é isso. Então, mas o grande lance dessa classificação, dessa ordenação dos espíritos,
é da gente, né? Nós como espíritos que somos, que estamos aqui nesse planeta, é da gente se posicionar, é a gente saber onde nós estamos e aonde nós podemos chegar. Né, onde nós estamos agora, então é a gente poder se posicionar dentro de toda uma lógica de evolução espiritual. Então eu acho que esse é o grande lance, o grande barato dessa rotulação, entre aspas, que os espíritos fizeram através de Kardec, né, dessas ordens que foi deixada para a gente. Né. A gente pode comparar, mal comparar, vamos colocar assim, com, por exemplo, um exemplo da botânica, que eu vi uma palestra da deusa, esqueci o sobrenome dela, do Leon Denis, e ela usou esse exemplo que o Kardec deu da botânica. Então os cientistas rotularam, né, classificaram as famílias de plantas, né, rotularam todas as famílias que têm, os nomes científicos deles e tal, as funções que têm medicinais ou não. Então rotularam todas as plantas que existem ou que foram descobertas até hoje, porque a gente sabe que tem plantas que ainda não foram descobertas, mas rotularam todas as plantas através de décadas ou através de séculos do que está no nosso planeta. Mas eles não criaram as plantas. Então, mas eles conseguiram classificar até então o que se sabe até hoje e rotularam, classificaram, catalogaram, né, as plantas. Então a botânica teve esse papel. A doutrina espírita, ela também classificou os espíritos para dar uma ordenada, para dar um rumo a todos nós. Mas a doutrina espírita, assim como a botânica, não criou os espíritos. Mas ela, por uma lógica, por uma ótica, ela foi e conseguiu classificar, conseguiu ordenar as diferentes evoluções de escala espiritual. E a gente sabe que a nossa função, nós fomos criados simples e ignorantes, mas estamos fadados à evolução. Né? Uns em menos tempo, outros demanda mais tempo para chegar lá, dependendo do nosso próprio esforço. Mas esse tema de hoje, das ordenações, das classificações de evolução espiritual, repito, eu acho que é um grande lance para que a gente possa se posicionar onde nós estamos hoje e da onde nós viemos e para onde nós podemos chegar. Então, baseado mais ou menos nisso, quer dizer, a gente sabe, e através dessas perguntas, os espíritos deixaram um legado para a gente, desinformações, dizendo que nós estamos classificados em 3 ordens de escala espiritual. Então é a escala de espíritos imperfeitos, de espíritos puros e de bons espíritos, melhor dizendo, e de espíritos puros. Então, essa terceira ordem, que seria no caso a ordem mais baixa, vamos colocar assim, de espíritos que foi nomeada de espíritos imperfeitos, ela tem a característica de... Então, os espíritos que são imperfeitos, que são de terceira ordem, ele tem a característica de predominância de sentimento da matéria sobre o espírito. Então dá mais valor à matéria do que ao espírito. Não é tão simples assim? Não, a gente vai ver mais na frente. Mas eles têm um sentimento para que isso aconteça, de propensão para o mal. Eles vibram mais no mal. Ou nós, né? Vamos colocar nós. Nós vibramos mais no mal. Tem sentimentos de ignorância. Ignorância aqui, gente, não é má educação. Ignorância aqui de ignorar algo em que as leis divinas são passadas para nós da humanidade e a gente simplesmente ignora. Exemplo disso. Se eu sei que se eu ingerir certa substância vai fazer mal para o meu corpo, isso pode me causar meu desencarne, antecipar meu desencarne. Então eu estou ignorando esse fato. Se eu sei que eu pegar o meu veículo e andar em alta velocidade, eu estou colocando em risco, né, a minha vida e de outros, que eu possa causar algum acidente, ou causar desencarne ou não. Então estou ignorando o risco que isso está acontecendo, por aí vai. Né? Esses espíritos eles vibram também através do orgulho, do egoísmo e das más paixões. Então, a terceira ordem, que é dos espíritos imperfeitos, ela tem esse tipo de sentimento ainda. Os espíritos que estão classificados nessa terceira ordem, elas têm esse tipo de sentimento ainda.
E nós estamos aqui, né? Não adianta a gente tampar o sol com a peneira, uns com mais sentimentos ou não, mas estamos aqui. E ainda completa. Tem a intuição de Deus, mas não compreendem totalmente. Né? Beleza. Mas a gente sabe que Deus existe e tal, mas vamos saber agora aqui nas subdivisões, né? Nas 5 classes em que eles colocaram que essa terceira ordem pertence. Então, dessas 5 classes, eles colocaram assim, que tem a classe dos espíritos impuros. Esses espíritos impuros, eles são inclinados plenamente ao mal. E aí a gente pode dizer, vamos fazer uma comparação aqui na Terra, né? Existem espíritos impuros na Terra que são totalmente inclinados ao mal? Sim, existem. Eles são maioria hoje? Talvez não na condição de encarnado. Mas existem muitos irmãos espíritos encarnados que ainda vibram no mal e ficam tentando influenciar e até obsediar outros espíritos encarnados para que ajam da mesma maneira. E isso a gente sabe que só vai acontecer se nós, como espíritos encarnados, dermos abertura para isso. Mas existem ainda muitos espíritos na Terra que vibram no mal. Então eles estão classificados nessa classe de espíritos impuros. Né? Repito, talvez que hoje ainda não estejam em sua grande maioria, mas ainda existem muitos, infelizmente. A outra classe em que eles colocaram para a gente são os espíritos levianos. O que são os espíritos levianos? São os espíritos ignorantes, como já vimos, não é simplesmente mal educado, mas que ignoram algo que possa ser feito de ruim. Né? Os inconsequentes, que é paralelamente a isso, né? Aos ignorantes, que não medem consequência para fazer algo de ruim. E são zombeteiros, né? Aqueles que gostam de zombar. Ou seja, eles vibram menos mal, mas eles ainda têm sentimentos e atuações e vibrações que não levam a nada, né? Que não são legais. Então esses são os espíritos levianos. Aí a gente pergunta, temos espíritos na Terra que vibram, que possam estar classificados nessa faixa? Claro que temos, né? Então a gente tem muitos, e esse talvez em mais quantidades até do que os espíritos impuros, tanto como encarnados como desencarnados também. A gente sabe disso. Aí tem uma outra classe, que são os espíritos pseudo-sábios, né? Que ele classifica aqui, ó, tem conhecimentos extensos, porém acreditam saber mais do que realmente sabem. Né? Temos irmãos encarnados e desencarnados vibrando na Terra assim? Temos. Então, que se acham, né, o rei da cocada. Então, a gente sabe que isso acontece realmente. E tem muitos irmãos assim na Terra. Então, a gente pode classificar que a Terra está vibrando nessa terceira ordem. É por isso que a Terra ainda se encontra no mundo de provas e expiações. Já passamos do estágio de mundo primitivo e estamos no mundo de provas e expiações. Mas por que isso acontece? Porque um planeta, ele não ascende a sua também evolução, né, de escala planetária, vamos colocar assim, se os espíritos que ali habitam, encarnados e desencarnados, ainda vibram também nessa terceira ordem. E a gente pode chegar à conclusão que o dia em que o nosso planeta, a grande maioria dos espíritos, conseguirem se desligar desses tipos de sentimentos dos espíritos de terceira ordem, que nós somos ainda, aí com certeza a Terra vai conseguir completar o seu ciclo de mudança de mundo de provas e expiações para um mundo de regeneração. Não dá para você desvincular a elevação de um planeta em detrimento aos espíritos que habitam aquele planeta. Quem determina a elevação desse planeta é o estágio vibracional que os espíritos que ali habitam. E a gente está vendo, através desses esclarecimentos aqui da escala espírita, que nós ainda vibramos, né,
nós, que eu falo, nossa população, encarnados e encarnados da Terra, ainda vibramos muito nesse tipo de sentimentos, né? De inclinação para o mal, de ignorância, de inconsequência, de zombaria, né? De pseudo-sábios, de achar que sabe mais do que realmente sabe, né? Tem outra classificação aqui que acontece muito ainda, que são os espíritos neutros. Aqueles que não fazem, não são bom bastante para fazer o bem, mas também não são mal bastante para fazer o mal. Então eles são classificados como os espíritos neutros, né? Não me deixa no meu canto aqui, eu não vou fazer mal para você, você não faz mal para mim, mas eu também não quero fazer o bem, né? Então ficam na neutralidade. E esse, inclusive, se a gente observar bem, é muita, né? Talvez esteja numa quantidade muito grande, né, de habitantes na Terra nessa classificação de espíritos, né, dos espíritos neutros. Muita gente, pelo esquema social, talvez, que a gente viva, né, correndo atrás da moeda, não vibram no mal, mas também não vibram no bem, né? Então, talvez, opinião minha particular, a grande maioria da humanidade hoje no mundo ficam na neutralidade, né? Deixa eu quieto no meu canto, eu só quero saber trabalhar, ganhar meu sustento na minha família, o que der, não der, não dá, então vamos lá, vamos tocar o barco, né? Então, a gente pode chegar à conclusão que somos todos espíritos de terceira ordem. Ou a grande maioria, a maciça maioria que habita o planeta Terra, de encarnados e desencarnados, estamos classificados nessa terceira ordem, ou seja, somos espíritos imperfeitos. Então a gente já se posicionou. Então eu sou espírito imperfeito, legal. E a partir daí, para onde eu posso ir? Né? Que é o que falei, eu acho que é o grande lance dessa classificação, dessa rotulação, entre aspas, que os espíritos deram para a gente através de Kardec. Então, da terceira ordem, eles classificaram que existe uma segunda ordem, que recebeu a nomenclatura de bons espíritos. Então, a segunda ordem, eles rotularam como bons espíritos. E o que seria bons espíritos? O que determina que um espírito possa já estar inserido nessa segunda ordem como bons espíritos? Então, eles falam que tem um sentimento de predominância do espírito sobre a matéria. Então, a gente viu que o de terceira ordem tem a predominância da matéria sobre o espírito. E no de segunda ordem, que são os bons espíritos, tem predominância do espírito sobre a matéria. Gente, a gente tem que tomar muito cuidado com isso, porque, então eu vou largar a matéria de mão. Eu não quero mais saber, já que eu sou espírito, eu vou largar tudo de mão. Não é bem assim, né? Mas o sentimento da gente, dos espíritos de segunda ordem, que é assim. Não é que eu vou deixar se eu recebi um corpo físico, né, e somente a última escala evolutiva que não tem uma necessidade de encarnar, mas muitos espíritos superiores também têm que encarnar para cumprir a sua missão, né, ainda tem expiação a ser feita e tal. Se eu receber um corpo físico, eu tenho que zelar por ele. Né? Já que eu sou espírito, eu não precisa. Nós precisamos do nosso corpo físico para a gente cumprir a nossa missão numa encarnação. Seja ela em que mundo for. No mundo primitivo, no mundo de provas e expiações, no mundo de regeneração, no mundo superior, e assim vai. Então nós precisamos da nossa matéria. Então não é porque nós temos o de segunda ordem, ele tem um sentimento de predominância do espírito sobre a matéria, que ele vai largar de mão a matéria. Dos bens materiais que você tem. Idem. Se você tem uma missão, uma encarnação de você vir com fortuna, você tem que saber usar aquela fortuna para que você possa praticar o bem. Se você vem na missão, numa encarnação, numa situação de mais pobreza, você também tem seus bens em menor monta, mas você tem que saber usar aqueles bens também para que possa também fazer a caridade. O grande lance aqui que ele explica é o sentimento de predominância do espírito, né, sobre a matéria.
Então ele fala que a sua razão está sempre em fazer o bem, independente de escala de social que eu esteja vivendo, né? Uns possuem ciência, outros a sabedoria e outros a bondade. Então você vem, uns têm um pensamento científico maior, outros têm a sabedoria, a filosofia maior, e outros têm a bondade, a caridade em maior monta, né? E os mais adiantados, porque dentro da escala também da segunda ordem de bons espíritos também tem outras classificações. Tem 4 classes que subdivide eles. No anterior, nos espíritos impuros de terceira ordem, que nós nos inserimos ainda, infelizmente, nós temos 5 classificações, esses são 4. Então, os mais adiantados reúnem o saber junto com a qualidade moral. Então, a gente sabe que algumas encarnações a gente trabalha mais o intelecto, outras as encarnações a gente trabalha mais a bondade, outras a sabedoria, né? E a gente vai somando isso através das nossas reencarnações. Então, esses bons espíritos já estão nesse estágio um pouco mais elevado, tanto do intelecto, quanto na sabedoria, quanto também na bondade, na caridade. Então, vamos ver aqui as 4 classes que eles subdividiram, né? Essa segunda ordem. Então, tem uma classe que eles chamam de espíritos benévolos. O que são espíritos benévolos? Ele domina sempre os sentimentos da bondade, né? Porém, o sentimento de moral dele é acima do intelectual. Então, esse espírito benévolo, ele tem um sentimento de bondade acima do intelecto que ele adquiriu através das reencarnações. Eu me lembro que quando eu era menino, eu ia muito no interior do estado e eu via pessoas muito humildes, né, que não tinham intelecto elevado. Eu tive contato, graças a Deus, com essas pessoas. Mas era de uma bondade, de uma caridade assim enorme, de um coração assim enorme, grandioso. Então talvez sejam espíritos benévolos que estavam ali encarnados, né? Porque não tiveram oportunidade de estudo, a condição social que eles viviam, que eles moravam, não deram essa oportunidade para eles, mas era de uma caridade, uma bondade assim incrível. E a gente tem espíritos na Terra que pode estar classificado nisso? Temos. É a maioria? Ainda não. Ainda não. Aí que está a mistura, que eu me referi lá atrás. Nós temos na Terra espíritos de terceira ordem e desses também de segunda ordem. Só que o de terceira ordem ainda é a grande maioria, né? E a gente está vendo aqui o de segunda ordem, que são de bons espíritos, é legal, nós temos esses espíritos na Terra, encarnados e desencarnados. Mas, infelizmente, ainda é a minoria. Daí também um dos motivos da Terra ainda não ter finalizado o seu ciclo de mundo de provas e expiações para o mundo de regeneração. Uma outra classificação que eles colocam, dos espíritos eruditos. Então eles rotulam aqui, vamos colocar assim. Esses espíritos eles demonstram amplitude de conhecimentos. E aí é o inverso dos espíritos benévolos. Eles falam que o sentido intelectual está acima da moral. Então são espíritos muito inteligentes, que conseguiram desenvolver muito o seu intelecto, mas o moral não acompanhou ainda. Aí a gente para e pensa, temos espíritos na Terra que pode ser classificado nessa ordem? Sim, temos. Né? Temos espíritos muito inteligentes que a moral não acompanhou. Né? A ciência está demonstrando muito isso. Né? Então, a tecnologia demonstrando muito isso. A gente teve no final do século passado, nos anos 90, um boom muito grande com a informática, com a internet, abriu muito, muito, muito a oportunidade de conhecimentos e as ferramentas que foram colocadas foram muito grandes. Hoje eu estou conversando com vocês aqui através de uma ferramenta que foi criada, que há pouco tempo atrás a gente não tinha conhecimento que poderia fazer isso. Então, é uma situação de que é o que? O intelecto, os nossos irmãos espíritos que criaram essas ferramentas têm um intelecto muito grande, mas talvez a moral não acompanhou. Mas um dia, com certeza, eles vão chegar lá.
Então, nós temos no nosso planeta espíritos que possam ser rotulados nessa classificação. Uma outra classe que eles colocam aqui, espíritos sábios, né? Eles colocam que esses espíritos sábios, eles têm um sentimento moral e intelectual elevados, porém não ilimitados. Voltando atrás nos eruditos, quer dizer, esses eruditos podiam ter até uma missão na Terra, né? Se a gente for parar para pensar bem. Tipo um Einstein, né? Newton, que vieram para dar um impulsionamento intelectual à humanidade. E eles eram um pouco despojados, né, de bens materiais, se você parar para analisar. Né? Eles não tinham... É claro que eles usavam a ciência para recursos próprios também, mas eles deixaram um grande legado, né? E outros que não são tão famosos. Né? Então a humanidade até criou os prêmios Nobel para que pudesse incentivar esse nível de pesquisa científica, nível de pesquisa tecnológica. Entendeu? Então vem, inclusive, então quem criou o prêmio Nobel foi, né, alguém, tudo bem que o Nobel ele existiu, mas alguém criou esse prêmio para que pudesse incentivar isso. Com certeza recebeu uma intuição espiritual para que isso fosse incentivado e fosse impulsionado, fosse potencializado na nossa sociedade. Para que pudesse cada vez mais aparecerem mais espíritos, mais incentivos, para que pudesse deixar um legado melhor de tecnologia para a humanidade. E com certeza a coisa vem, no caso, de cima para baixo. Eles vêm com essa missão e deixam um legado legal para a gente aqui. Repito, a tecnologia que hoje nós temos. Aí o pessoal fala, mas a internet está de... A internet não. É que, infelizmente, a nossa moral da nossa sociedade hoje ainda está um pouquinho baixa, então usa uma ferramenta maravilhosa como essa, a qual nós estamos nos comunicando agora, para fazer coisa ruim, para fazer besteira. O problema não é a ferramenta em si. O problema é que nós ainda estamos um pouco com a vibração moral um pouco mais baixa, e a gente usa uma ferramenta maravilhosa dessa para fazer besteira. Né? Então não é você demonizar, vamos colocar dessa maneira, a tecnologia. Não é, a tecnologia está aí, é maravilhosa, tem que ser utilizada. A medicina hoje faz operações por laser, por vídeos, entendeu? Então é uma situação, e daqui a pouco um curto espaço de tempo vai melhorar. A preocupação que você tem com o meio ambiente hoje, eu já vi uma reportagem que várias fábricas de automóveis estão parando de construir, de fabricar motores a combustão, a diesel, a gasolina ou a álcool, porque estão focando sua produção à energia elétrica. Então é uma energia limpa, então estão preocupados com o meio ambiente, e não só com isso, porque também não jogam para perder não, é porque a condição de mercado, de comércio, vai ter essa tendência. Né? Estão vendo que o combustível é uma fonte de energia finita, daqui a pouco vai acabar, então já estão mudando e, consequentemente, com certeza já vem uma galerinha superior, gente, tem que mudar, senão daqui a pouco a poluição vai ficar incontrolável. Então já estão colocando fontes limpas de energia e já estão produzindo os automóveis, porque a frota é enorme no mundo todo, e gira realmente... gera realmente bastante emprego, bastante oportunidade de trabalho para a sociedade, e nossa sociedade precisa disso. Né? Ela, na sua grande maioria, ela é uma sociedade capitalista, que depende realmente de capital para sustentar, e a moeda foi criada justamente por isso, para haver trocas de mercadoria, de sustentação da matéria. Então é importante isso. Então o intelecto está muito ligado nisso daí. Então esses espíritos sábios, nós podemos, os eruditos e os sábios podem rotular que existem realmente no nosso planeta. É a maioria? Não. Não é a maioria ainda. É por isso que nós estamos no mundo ainda também de provas e expiações. E a última classificação dessa segunda ordem de bons espíritos, eles recebem a nomenclatura de espíritos superiores. A gente fala, o espírito superior também tem que reencarnar.
Eles fazem parte ainda da segunda ordem, né? Eles estão classificados como bons espíritos. E tem essa classificação de espíritos superiores. E aí eles, o que eles denominam, o que são espíritos superiores? Eles reúnem a ciência, a sabedoria e a bondade, né? E dão como exemplo os espíritos missionários na Terra. Pô, legal. Então esses são mais exceção ainda, né? É uma Madre Teresa de Calcutá, é uma Mahatma Gandhi, é um Chico Xavier, é um próprio Allan Kardec e outros que passaram pela humanidade, que são espíritos superiores porque reúnem essa trindade, ciência, sabedoria e bondade, né? Cada um na sua área, é claro. Aí você vai falar, mas a Madre Teresa de Calcutá não sabia de muitas coisas, porque ela talvez não colocou em prática na encarnação que ela teve. Ela colocou mais ali a sabedoria e a bondade. O Gandhi era um grande advogado na Índia e que tinha talvez um intelecto apurado e que depois colocou em prática a sabedoria e a bondade. E assim vai. Então são os espíritos missionários que estão inseridos nessa classe de espíritos superiores. Nós temos na Terra, somos muitos, esses então são raridades ainda, são exceções ainda, mas existem no nosso globo terrestre, encarnados alguns e desencarnados muitos, influenciam a toda a sociedade, a toda a humanidade, e ficam influenciando os mentores e assim vai, né? Bom, e tem os espíritos de primeira ordem. Aí sim, esses de primeira ordem são os espíritos puros. Eles são classificados como espíritos puros. Esses espíritos, eles não têm nenhuma influência sobre a matéria. A matéria para eles não tem influência alguma, né? A sua superioridade moral e intelectual é absoluta. Para eles, já chegaram no limite da evolução da escala espiritual. E só tem uma única classificação, não existe outras classificações. Eles se despojaram totalmente de todas as impurezas da matéria, né? Eles gozam de uma felicidade inalterável, não se abalam por nada, nada. E eles são, no caso, os mensageiros, os ministros de Deus. Nós temos esse exemplo na Terra, Jesus. De conhecimento, pelo menos, de toda a humanidade. Então, esses espíritos puros é o topo em que nós um dia chegaremos. E Jesus falou, né? Vocês podem fazer tanto quanto eu faço ou até mais, quando ele esteve na Terra. Por quê? Porque ele já ali disse que todos os espíritos estão fadados à evolução. E que todos nascemos simples e ignorantes e que estamos numa escala evolutiva, na qual nós ainda aqui na Terra. Então, baseado nisso, em que Jesus deixou para a gente, especificamente sobre esse assunto, de que nós também podemos fazer o que ele faz e até mais, é porque essa escala evolutiva é o nosso rumo, né? Essa escala evolutiva é que nós sabemos efetivamente aonde nós podemos chegar de acordo com as informações que os espíritos deixaram para a gente através de Kardec. Então, gente, o que legitima realmente essa situação de evolução é o que a gente sente, né? É cuidar mais, talvez não, cuidar mais com certeza das pessoas do que da matéria. Então, a natureza não dá saltos, que nem nosso amigo Adriano fala. E para a gente completar esse ciclo, que falta muito pouco, talvez nessa encarnação a gente não perceba, não consiga vivenciar do planeta Terra, talvez na outra encarnação a gente consiga já perceber isso melhor, é tentar mudar um pouco mais o sentimento que nós temos de matéria sobre espírito. É nós pensarmos mais no espírito, nas pessoas, em relação à matéria. Repito,
não é que nós vamos negligenciar a matéria a qual nós temos ou possuímos, mas é não dar um sentimento maior de matéria sobre o espírito. Aí que está o grande X da questão, né? Porque se nós temos a matéria, o nosso corpo físico ou os nossos bens, é para que nós saibamos cuidar sem negligenciar. Simplesmente assim, né? Então isso que determina esse estágio vibracional de todos nós que habitamos um planeta, encarnados e na condição de desencarnados também, isso é que determina realmente também, paralelamente, a evolução do mundo ao qual nós estamos inseridos. Então, quer dizer, o que atrapalha muito é o sistema de sociedade, né, que nós vivemos, né? Nós talvez sejamos muito cobrados pela sociedade de mais ter do que ser. Eu escutava muito isso na faculdade, né? Hoje o homem ele quer mais ter do que ser. Nada mais é, pela ótica da doutrina espírita, é do que dá mais importante a matéria do que as pessoas, do que ao espírito. Então quem é da área pedagógica sempre, né, teve essa máxima, né? É melhor, hoje em dia, os homens se preocupam mais em ter do que ser alguma coisa, né? Mas o ser alguma coisa também é desprovido de orgulho, de vaidade, né, de más tendências também. Mas o ser, nesse caso aqui, é de um ser, no caso da doutrina espírita, é no ser benéfico, no ser benevolente, no ser mais caridoso, sem deixar para trás também o intelecto, sem deixar para trás também a ciência, que corre em paralelo à evolução científica com a evolução moral da sociedade. Então é muito importante também que nós saibamos dar importância à evolução científica, à evolução intelectual da humanidade. E também possamos dar importância à evolução moral, da benevolência, da caridade, da paciência, da resignação. Então é um paralelo que acontece na nossa vida, que aí a gente consegue impulsionar melhor. E o dia que a gente tiver em nosso orbe terreno mais espíritos que vibram nesse nível de energia, a gente conseguirá completar o nosso ciclo de mundo de provas e expiações para um mundo de regeneração. Quer dizer, em suma, nós somos espíritos imperfeitos, não tem jeito. A gente viu pela classificação que nós somos da terceira ordem ainda. Pelo menos eu sou. Eu não me julgo o espírito de segunda ordem, longe disso, né? E dentro dessas classificações, a gente tem vários sentimentos que estão de várias classificações diferentes. Daí que está a mistureba disso daí. É tudo misturado, né? Uns em maior monta têm mais sentimentos pseudo-sábios do que outros têm mais sentimentos de benevolência do que outro tem mais sentimento de zombaria do que outro, e aí vai. Mas todos nós ainda temos um pouco desses sentimentos, porque a natureza não dá saltos. Nós ainda estamos em uma escala evolutiva, engatinhando no mundo espiritual. Mas a gente tem que buscar. A gente tem que buscar sair, né, dessa escala para uma escala superior. É isso que a gente está tentando fazer. E, consequentemente, fazer um mundo melhor, né? Quer dizer, esse processo é um processo continuado, através das reencarnações. As reencarnações tá aí para isso. E a gente também evolui no mundo. A gente sabe que quando na condição de desencarnado, mas é na condição de encarnado que as provas são mais vivenciadas. A gente sabe que a gente também evolui no mundo espiritual na condição de desencarnado. Mas aqui na condição de encarnado, que o bicho pega mais, vamos colocar assim. E não tem como ser diferente, porque começa dentro de casa. Começa no nosso seio familiar. Os resgates, as provas e expiações maiores é dentro de casa. Se a gente vem numa encarnação, numa família
É dentro da família que a gente dorme, que a gente acorda, olhando no olho, conversando com aquela que pode ser um desafeto em outra encarnação, ou que tem uma missão para ser de auxílio ou não, a oportunidade de ajudar, né? Os resgates são feitos dentro de casa. Então, gente, talvez eu estudei na escola católica e sempre tinham campanhas anuais e sempre era a família que estava em evidência. A Igreja Católica, né, dá muita importância na família e é verdade. É dentro de casa que a gente começa a pôr em prática todo o ensinamento de evolução espiritual, de ajuda, de auxílio, de benevolência, de companheirismo, de caridade. É dentro de casa que a gente auxilia o filho que está iniciando a andar e depois iniciando até o aprendizado escolar e depois que fica mais adulto e orientando pela experiência de vida que você teve com ele. E é sempre uma troca. Por quê? Porque na família você tem forçosamente uma rotina, um cotidiano diário de convivência. Então, você praticamente é forçado, entre aspas, a ter aquele convívio e, consequentemente, você poder botar em prática o resgate que você tem. Então, a gente percebe que tem muitas famílias em que existe animosidade, você não consegue, o ranço que tem de um com o outro e tal. Gente, é ali que você tem que fazer o resgate. Não tem jeito. E é ali que você tem que fazer o seu exercício de benevolência. E a partir daí, pôr em prática também esse exercício de benevolência nos outros contatos que nós temos extramuros de nossas residências. Nos locais de trabalho, nos locais de estudo, na rua, e aí vai. E pondo em prática isso, exercitando, que aí daqui a pouco entra no sangue. Daqui a pouco a gente, de tanto, né, não tem o exercício, né, repetitivo, você não cria o hábito. Então a gente tentar criar o hábito de fazer o bem, né, de ajudar. É tão simples assim? Não, não é tão simples assim, claro que não. Não existe uma família que a gente fala, uma família doriana, da propaganda doriana, não existe. Mas a gente tem que tentar pôr em prática isso. Estender isso extramuro residencial. Aí que está o grande lance também da questão. Hoje a gente perde muito tempo. Eu me lembro quando a gente era garoto, eu morei numa casa de vila. E era uma grande família. Era legal, eram 14 ou 16 casas, agora eu não lembro. Mas até hoje o sentimento de amizade que a gente tem daquelas crianças que ali cresceram todo mundo junto, um da faixa etária um pouco maior, outros menores, até hoje quando se encontra é uma irmandade muito legal, muito bacana. Mas havia um certo respeito de distanciamento, né? Ninguém falava mal um do outro. A gente recebia esse tipo de orientação. Por quê? Porque estava olho no olho. Ninguém falava mal de um para o outro, se respeitava esses limites. E talvez hoje em dia, as redes sociais, como você não tem essa relação muito de olho no olho, as pessoas, né, mandam recado e falam mal, aí daí nasce essa polaridade que hoje nós estamos vendo, que não leva a lugar algum, né? Uma perca de tempo danada. Então você gera sentimentos que não são legais para o nosso crescimento de evolução espiritual e, consequentemente, para a evolução do mundo ao qual vivemos. Não adianta eu sair apontando dedos se eu também não faço a minha parte. Não adianta eu rotular os outros se eu também não faço a minha parte. E parece, pelo menos na minha existência, quando a gente olhava no olho, a gente, não, peraí, eu não posso falar isso porque eu vou magoar essa pessoa. Então você já não soltava tanto, porque as palavras, elas vão embora, né? E consequentemente as mensagens também através
da internet, das redes sociais, também vão embora. Isso dissemina um certo sentimento que não é legal, que não é benéfico, e vai levar qual a produtividade que isso tem? Nenhuma. Realmente nenhuma. Então, talvez a gente pudesse... você então vai ser um espírito neutro. Não. Eu só a gente só não tenta potencializar esse sentimento ruim que paira, né? Essa polarização que paira hoje em dia, principalmente aqui na nossa sociedade. Então, gente, vamos talvez tentar, pôr em prática esses ensinamentos que Jesus deixou para a gente, que os Espíritos deixaram para a gente através do Kardec, já que a nossa função aqui é de estudo da doutrina sistematizada e do Livro dos Espíritos hoje nesse tema. E vamos tentar pôr em prática os ensinamentos. É fácil? Não, não é fácil. Claro que não é fácil. E se fosse fácil, a gente não estava aqui, penando, espiando, passando por essas provas, reencarnando. Essa que é a função. E debatendo esses temas para que a gente possa nos evoluir, nos conhecer e caminhar para frente, que nem Jesus falou. Vocês podem fazer tanto quanto eu ou até mais. Que um dia nós possamos vamos estar, não sei, uns em mais tempo, vão demandar mais tempo, outros menos tempo, mas um dia com certeza nós vamos estar no estágio de espíritos puros. Um dia seremos ministros de Deus. Alguns milênios, com certeza, mas um dia vamos chegar lá. Sem orgulho, sem vaidade, mas a gente, passo a passo, vamos colocar isso em prática. Então, gente, vamos agradecer a Deus mais uma vez, aos nossos irmãos mentores espirituais, agradecer a oportunidade que temos de estudo da doutrina e pedindo que todos os nossos irmãos mentores espirituais nos auxiliem, nos ajudem, nos amparem a pôr em prática os ensinamentos que nos são passados para a gente. Porque já nos foi informado que muito será cobrado a que muitos receberam. Então nós que temos a oportunidade de saber a verdadeira verdade, de saber como funciona, como agora sabemos a função da escala espírita, nós seremos mais cobrados. Então, se eu errei 5, mas eu sabia o que causava esses 5 erros, aquele nosso irmão que errou 5, mas não sabia o que causava, nós seremos mais cobrados, mesmo errando a mesma quantidade que esse nosso irmão errou. Então a gente está tendo a faca e o queijo na mão de pôr em prática, através do conhecimento da doutrina espírita, o que realmente é de vital importância para nós e, consequentemente, para os nossos irmãos e para a nossa sociedade. E isso começa dentro de casa. Então, que possamos, mais uma vez, ter o auxílio e o amparo dos nossos amigos, dos nossos irmãos mentores espirituais, e que nós possamos, nesse momento, ter um excelente fim de domingo e que possamos, a partir de amanhã, ter um excelente início de semana. Fiquem todos na santa paz do Senhor. Graças a Deus.